Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 90ª aula de estudos da obra A Gênese, a aula de número 90. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você aqui a passar mais ou menos uma hora debatendo ciência e espiritismo, assuntos tão interessantes, relevantes, fascinantes, instigantes. E você que, assim como eu, gosta de ciência e espiritismo, encontra aqui o lugar certo para falar dessas coisas. Estou gravando essa videoaula numa linda manhã de quarta-feira, 1º de junho de 2022. Como vocês podem ver aqui, céu nublado, está chovendo. As chuvas esse ano alcançaram o mês de junho aqui nas nossas terras alencarinas, né? Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Bom, eu tenho alguns pedidos para fazer, né? Para você que está me ouvindo, que está me assistindo. E os pedidos são muito simples. Encarecidamente, inscreva-se no canal. Isso é muito importante, tá? Para a relevância do mesmo. Inscreva-se no canal, aperte a campainha e a sineta para você receber notificações desses e de outros vídeos. Deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. No final, se você não gostou, não tem problema nenhum. Deixe o não gostei, sem milindre nenhum. Visite a nossa página no YouTube. Lá no YouTube você digita no browser Centro Espírita Lar dos Humildes, e aí você tem acesso, além dessa aula, você tem acesso às outras 89 aulas, tem o maravilhoso trabalho do Neto, Palavras de Vida Eterna, que toda segunda sai, tem o trabalho do Ramon, que é sobre o Apocalipse, né? O Apocalipse. Tem o trabalho do Mestre Alcides sobre temas evangélicos, temos outros convidados. Meu querido irmão e amigo Neto, inclusive, está, acho que, terminando a obra de Palavras de Vida Eterna. Já estamos aqui ansiosos para saber que novo trabalho o Neto vai trazer para todos nós, para nos deliciarmos. Então, entre lá na página, visite o nosso site também, vejam esses trabalhos muito interessantes sobre temas de espiritismo, de ciência, de filosofia, por que não dizer também aspectos religiosos também. Então, acesse lá a nossa página, não esqueça também de compartilhar esses vídeos, sabe? Compartilhe com seus amigos, a família, compartilha com o grupo do trabalho, da faculdade, da escola, enfim, o grupo que você participar, compartilhe esses vídeos, eles trazem boas palavras, palavras lúcidas. Talvez muitos estejam querendo assistir, ouvir e não tem acesso, né? Porque como as nossas visualizações são muito pequenininhas, né? Muito humildes, o YouTube não distribui normalmente. Então, façamos isso então e levemos essas boas novas para, não tão novas assim, né? Mas para quem desejar ouvi-las, tá bom? Mas só se você quiser, tá legal? Meu nome é Marcos Venícius, e então eu quero convidar você a passar aqui, como eu já falei, esses instantes aqui que passam muito rápido, né? Esses instantes aqui é sobre estudando a doutrina espírita, estudando esses temas então que nos são muito caros, nos são muito, enfim, nos trazem um cabedal de conhecimento que nos enriquece, que nos torna mais conscientes da doutrina a que professamos, né? E hoje, né, aliás, no dia de ontem, se eu não me engano, acho que foi dia de ontem, 31 ou foi 30 de junho, você vai estar assistindo esse vídeo, claro, uma semana depois, mas eu acho que foi ontem, 31 de julho, de maio, desculpa, 31 de maio, ou 30 de maio, né, no dia anterior, o governo brasileiro instituiu, né, o Dia do Espiritismo, né?
o dia do Espiritismo, que será no dia 18 de abril, né? Acredito que a partir do próximo ano teremos mais uma data comemorativa no Brasil, que é o 18 de abril. Lembrando que no dia 18 de abril de 1857 é a data oficial de lançamento do Espiritismo no mundo. E aqui no Brasil será comemorado no dia 18 de abril. Tá? Mais uma data comemorativa. Só tire o cavalinho da chuva, não vai ser feriado não, viu? Não vai ter feriado por causa disso não, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa obra A Gênese. Estamos estudando aqui o capítulo 17, que são as predições do Evangelho. E encerramos, né, na aula passada, na aula 89, o item 51. 49, 50, 51, Kardec está analisando aquelas palavras enigmáticas que Jesus pronunciou, né? E foram registradas aí por São Mateus, foram registradas aí por São Marcos também, acerca do porvir, né? Acerca das coisas que devem acontecer aqui na nossa linda joia azul, inclusive muito contundente, né? Porque no item 51, que Jesus fala de maneira muito incisiva sobre o dia, como se fosse assim, do juízo final, né? O dia onde haveria o tal desculpa, o tal julgamento de todas as almas, né? Só que Jesus informa, né? Nós terminamos assim a aula passada, Jesus informando que nem ele sabe que dia é esse, só o Pai, né? Vou até reler aqui o item 51, que é uma transcrição de São Marcos, capítulo 13, item 32. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então ninguém sabe do quando vão transcorrer, em que data aprazada será para essas coisas. Eu penso que do ponto de vista nosso, da doutrina espírita, tem uma... Eu acho que é um alerta, tá? Para mim. Especialmente para mim e particularmente para mim. Eu costumo ter muito cuidado com datas, sabe? Com pessoas ou espíritos alegando datas de que alguma coisa vai acontecer, onde muita coisa, acho que quase todo o futuro pertence a Deus, como se diz, né? Tem até o ditado, o futuro pertence a Deus. Eu me preocupo muito, às vezes eu até me decepciono muito com muitas pessoas que ou de cunho próprio, ou alegando pretensamente que um dado espírito informou de maneira mediúnica que uma dada data vai acontecer, e de tudo quanto é eventos, principalmente os mais catastróficos e os mais mirabolantes, né? O fim do mundo, o mundo já era para ter se acabado já há muito tempo, né? Porque todo ano está aprazado o fim dos tempos, e aqui estamos nós vivendo as nossas vidas. Outra data que se fala muito é o contato com os ETs, né? Todo ano é o ano do contato com ET, e até agora contato nenhum. E por aí vai. Aí querem abranger para o mundo de regeneração, colocando uma data tal, e aqui mesmo no livro A Gênese nós vamos entender com muita clareza que não há uma data pré-fixada, não há um ponto, digamos assim, espaço-temporal especificando quando se dará a regeneração, né, do planeta Terra. Mas chegaremos lá, vamos ter calma, né? Chegaremos lá. Bom, vamos dar início então, agora já a aula 90 propriamente dito, sem mais delongas, dando continuidade na obra A Gênese, no seu capítulo 17, né, Predições do Evangelho. Vamos dar continuidade, aqui estamos continuando essa análise que Kardec faz sobre essa história do porvir, dos tempos vindouros, né, de dor, sofrimento. E, bom,
No item 52, lembrando que no 51, Kardec lembra que o próprio Jesus afirmou que nem ele sabe desses dias. No item 52, Kardec agora transcreve um trecho de São João, quando ele diz o seguinte, e aí Kardec transcreve da Bíblia, né? Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dar à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora, mas depois que ela dá à luz, um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. Pode ter sido uma mulher também, né? Percebam como os textos bíblicos são muito preconceituosos aí. Mas claro, né, nós estamos falando de 2000 anos atrás, vamos ter calma e dar um desconto, né? É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Esse texto, também enigmático, do porvir, está em São João, como eu já havia dito, no capítulo 16, versículos de 20 a 22. Bom, ainda há aqui no item 53 uma descrição evangélica, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. São Mateus, capítulo 24, versículos de 11 a 14. Interessante aqui que há uma espécie de pista, né, pelo menos na Bíblia, com relação à chegada desses finais dos tempos, né? Cadê? Finais do tempo, né? Bem no finalzinho aqui, quando minha nossa, cadê? Eu já me perdi aqui. Daqui, ó. Quando aqui no item 53, né, no finalzinho de São Mateus, ele diz assim, ó, é então que o fim chegará, ou seja, quando o evangelho de Jesus estiver pregado, né, estiver ensinado por toda a terra. É meio enigmático isso. Mas é interessante, talvez sirva como uma indicação, né, uma pista. O que vocês acham sobre isso? Deixem aí nos comentários as vossas apreciações. Tá legal? Bom, e agora segue aqui os comentários de Jesus, de Allan Kardec. Já no item 54, Kardec expressa-se da seguinte forma acerca desses comentários bíblicos. É evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes, para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis. Eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, fazia-se-lhe mister falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito,
é suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. Aqui Kardec aventa a uma possibilidade que eu considero também muito plausível, uma possibilidade muito lúcida, né? Vamos entender, olha a dificuldade que Jesus teve, gente. Eu acho que é preciso, o ponto culminante aqui é nós entendermos a dificuldade tremenda que Jesus teve de falar àquele povo, de falar para aquela geração. Hoje já é difícil, em face da tamanha ignorância por parte do povão, do poverelo. Imagina na época de Cristo, um ser iluminado, aliás, um ser luminoso, não iluminado, luminoso. Iluminado é quem recebe luz de alguém. Jesus não era iluminado, Jesus já era a fonte de luz. Imagina um espírito como Jesus tendo que implantar no cérebro e nos corações daquelas pessoas rústicas, ignorantes, que não tinham ainda conhecimento científico, nem filosófico, nem... A religião ainda era muito pautada por misticismo, por politeísmo, Era muito complicado para Jesus. Então, para impressionar, para fazer-se lembrado nas suas prédicas e nos seus ensinamentos, com certeza Jesus Cristo tinha que se utilizar, como ele utilizou, como Kardec está testificando aqui, Jesus teve que utilizar uma linguagem maravilhosa, uma linguagem rica de poder, rica de fenômenos sobrenaturais, fenômenos que realmente impressionassem para que o povo pudesse escutá-lo, para que o povo pudesse fazer jus àquilo que ele estava dizendo. Realmente faz todo sentido, e aí, principalmente nessas falas de Jesus, é preciso extrair o misticismo não, o maravilhoso, é preciso extrair o maravilhoso, o terrível, o impressionante do texto, ou da informação, ou do conjunto de informações que realmente Jesus Cristo queria ensinar. Daí o porquê faz-se necessário um estudo muito profundo sobre a palavra de Jesus, um estudo muito profundo sobre o seu ensinamento, um estudo muito profundo sobre o real significado das palavras do Divino Mestre. Isso é importantíssimo, porque do contrário nós estaremos mistificando o próprio Jesus, nós estaremos maravilhando algo real, que já é maravilhoso por ser real. Infelizmente, até os dias de hoje, a grande maioria só enxerga o maravilhoso, só enxerga o místico, o mito, sabe? E parece que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de aceitar a realidade como ela é. E olha que quando se enxerga, quando se tem conhecimento da realidade como ela é, das coisas do mundo, a realidade física, fenomenológica que nos cerca, desde uma chuva linda como essa que está caindo, até um nascer do sol radiante, dourado, brilhante, o nascer de uma criança, os oceanos, o desabrochar de uma flor, o fenômeno da metamorfose que transforma uma lagarta numa linda borboleta, e por aí vai, são muitos os fenômenos. Vemos algo maravilhoso, algo incrivelmente espetacular na natureza, sem precisar apelar para o mágico, para o sobrenatural, para o misticismo. A realidade por si só é linda, é maravilhosa, porque foi criada por Deus, que é soberanamente inteligente, que aliás é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Bom, mas diga aí,
Escreva no comentário o que você acha acerca disso. Bom, continuando aqui no item 54, já no parágrafo 3, né, do item 54 do capítulo 17, Kardec anota o seguinte: o Filho do Homem a vir sobre nuvens, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhe a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. E é verdade, até hoje os judeus de hoje, do ano de 2022, não reconhecem em Jesus Cristo o ungido de Deus, não reconhecem em Jesus Cristo o Messias prometido já pelo Antigo Testamento, lá pela Torá. Eles veem Jesus como quando mais um dos profetas, o último profeta talvez, que Israel recebeu. É assim que Jesus é visto pelo próprio povo judeu, porque eles estavam esperando realmente um libertador político. Eles estavam esperando um legislador estrategista, belicoso, com certeza, que pudesse não só ter expulsado o Império Romano da Palestina, mas também que instituísse a hegemonia do povo judeu por sobre todos os povos. Como é óbvio, a proposta de Jesus era outra, como é mais do que sabido por todos nós que a proposta, a prédica, o ensino de Jesus foi tão somente no aspecto moral. Se houve algum ensino e prática no aspecto material, e houve, pelo menos estão registrados em todos os evangélicos, em todos os evangelhos, aliás, São Lucas, São Marcos, São Mateus e São João, são os milagres, né, que Jesus, as curas, né, que Jesus vivenciou, que nós já estudamos anteriormente e sabemos já que não são milagres na acepção precisa da palavra, mas sim o uso de conhecimentos a nível perispiritual e espiritual, que, para bem dizer, estamos longe ainda de conhecê-los na inteireza e talvez estejamos mais longe ainda de utilizá-los. Então Jesus tinha que ser anunciado como algo que pudesse competir com os deuses com D minúsculo da época, né? Deuses imponentes, deuses feitos de ouro, de joias preciosas. Precisaria de um rei que se sobrepusesse a todos os demais. Daí a figura alegórica, a figura fantasiosa com que Jesus didaticamente, não pensem que Jesus quis enganar ninguém, de forma alguma, apenas Jesus precisou, né? E teve que adaptar-se à realidade da época, teve que adaptar-se às circunstâncias da época. Continuando aqui no texto, né, terminando o item 54, no entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes, conquistou para a sua soberania maior número de reinos do que os mais poderosos potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo, e a ele é que os judeus virão a dever sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade, quando respondendo a esta pergunta de Pilatos: és reis? Respondeu: tu o dizes. Realmente Jesus não é mais que um rei, é uma majestade espiritual, é o ser mais puro que já veio na Terra. E realmente, como Kardec nos lembrou aqui, Jesus conseguiu um feito que nenhum monarca, nenhum potentado conseguiu até os dias de hoje. Basta lembrar que Jesus ele não é só
uma personagem histórica. Jesus, na verdade, dividiu a história. Como diz Ernesto Renan, Jesus foi tão gigante que não coube na história. Jesus é gigantesco demais para caber na história. Jesus divide a história em antes dele e depois dele. Bom, entrando agora no item 55, que se nós pararmos para pensar, Kardec, com justa lucidez e eficiência na interpretação de certos temas, nós notamos aqui fenômenos astronômicos. Vamos lá, vamos ler junto comigo o que diz Kardec, ou o que escreveu Kardec no item 55, ainda aqui do capítulo 17 de A Gênese. É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles deparamos por ocasião da morte de Jesus, da de César e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão amiudadas vezes, quantas são relacionados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembranças pela tradição. Aqui acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar à geração futura, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Realmente, quando nos textos evangélicos se falam no obscurantismo do Sol, claramente a astronomia hoje estuda esse lindo fenômeno que é o eclipse total do Sol. Então, onde a Lua fica numa posição interpolada entre entre o Sol e a Terra. Então, um observador aqui da Terra, desse ponto de vista, vai ver a Lua entre o Sol e a Terra em perspectiva, claro, vista aqui da Terra, e levando-se em consideração, ou desprezando-se, na verdade, a enorme diferença entre a distância da Terra à Lua, que é de meros 330 mil quilômetros, até a distância da Terra ao Sol, que beira aí os 150 milhões de quilômetros, quando a Lua se alinha com a Terra, Lua e Sol se alinham, né, no espaço, de maneira que a Lua fica entre a Terra e o Sol, forma-se, do ponto de vista de quem está na superfície da Terra num dado local, é como se o disco prateado da Lua cobrisse totalmente o Sol, né? Você não vai ver o disco prateado, porque como está de dia, a Lua não fica muito bem visível. Mas aí você vai ter o fenômeno do eclipse total do Sol. Muito provavelmente, isso foi o que aconteceu nos idos tempos de Jesus, né? Mas ainda hoje, acreditem, pessoas existem que quando presenciam ou quando ouvem falar de um eclipse, já colocam anúncios de fim do mundo, presságios, desgraças, enfim, pura ignorância, como já falamos exaustivamente antes. Outro detalhe importante é que com relação a estrelas cadentes, ou curiscos, você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter visto, é muito comum aqueles riscos no céu, né? Aliás, presenciamos, você já está ouvindo isso há uma semana depois, mas presenciamos aqui mesmo no Nordeste, 2 dias atrás, uma chuva intensa de meteoritos. Eu mesmo acompanhei, vi uma enxurrada deles, muito bonito. Nós chamamos comumente de estrela cadente, mas ali não são estrelas. Estrelas não caem do céu, até porque estrelas são corpos gigantescos, muito maiores do que planetas. Estrela não pode cair num planeta, poderia até acontecer de um planeta cair numa estrela. Estrelas são sóis, eles não caem, tá? Aqueles riscos brilhantes, né? Aqueles riscos luminosos
que nós vemos à noite, às vezes, que são os meteoritos, ali são partículas de poeira ou de rocha que estão no espaço. Como a Terra está viajando em torno do Sol, às vezes a Terra cruza com essas partículas, que são geralmente do tamanho de um grãozinho de arroz, ou de um grãozinho de feijão, ou de um grãozinho de ervilha. Só que com o atrito do ar, ele se desintegra, ele entra em combustão, daí aquele efeito luminoso. Aquele efeito luminoso daquele rastro nada mais é do que o efeito da fricção dessas partículas com a atmosfera, né? Essa fricção causa um atrito muito grande e aí, como resultado, temos a incandescência, a desintegração dessas partículas. Então, elas não trazem perigo nenhum, elas não significam presságio de nada, é apenas um fenômeno astronômico muito bonito para quem contempla os astros. Para quem gosta de observar o céu noturno, diurno, principalmente noturno, assim como eu, que gosto muito de observar o céu, gosto muito de observar as estrelas, os astros e planetas, os fenômenos das estrelas cadentes, que na verdade são meteoritos, são fenômenos muito interessantes e bonitos de se ver. Bom, na época, claro, acho que nem existia astronomia, a astronomia estava caminhando ainda como astrologia. O que existia era uma pseudociência, a pseudociência da astrologia, que sim, coletou muitos estudos interessantes, mas não tinha o conhecimento astronômico necessário para se desvendar tais fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra, né, que está em constante contato com o espaço sideral. Bom, vamos ao item 56 agora. No item 56, Kardec comenta o seguinte: entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide de sua lei. Será o reino da felicidade, porquanto se diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Mas é muito simples de entender isso. Já pararam para ver, já pararam para pensar, ver não, ou até ver, né, com outros olhos, não esses olhos de gelatina, né, de geleia. Já pararam para imaginar um mundo onde não haja mais egoísmo, nem o orgulho pernicioso? Um mundo onde impera a caridade, um mundo sem fome, um mundo onde todas as pessoas terão de qualidade educação, saúde, alimentação, moradia, segurança, transporte de qualidade, muito menos individual e mais coletivo, de qualidade. Um mundo onde mares, rios, lagos, lagoas são puros, com águas cristalinas, águas azuis, águas esverdeadas, vicejando com seres multicoloridos. Já imaginaram um mundo onde todos os habitantes vivem o Evangelho de Jesus? Já imaginou um médico, bombeiro, policial, professor, banqueiro, bancário, enfermeiro, enfermeira, arquiteto, engenheiro, advogado, juiz, agricultor, motorista de ônibus, todos evangelizados? Já imaginou?
Já imaginou um diretor de penitenciária? Ainda vai precisar de penitenciária por muito tempo, porque ainda vai demorar muito tempo para o ser humano não magoar mais o próximo, para o ser humano não matar mais o próximo, para o ser humano não machucar mais o próximo. Então, hospitais ainda serão muito úteis por muito tempo, penitenciárias também. Mas já imaginaram uma penitenciária que realmente contribua para a reeducação da alma doente? Hoje nós sabemos que as penitenciárias não educam nada, e muitas vezes até a pessoa sai pior de lá, porque lá deve ser um inferno, pelos relatos que se tem. Então, as penitenciárias, no mundo em que nós vivemos, elas estão longe, muito longe de serem um lugar de correção, de reeducação, muito pelo contrário. Parece que, para ser bem franco, existem lugares aqui no mundo que quebram essa regra, né? Cujas penitenciárias realmente são lugares que educam. Mas isso acho que são por lado daqueles países já economicamente perfeitos, né? Os países célticos, os países nórdicos, né? Finlândia, Dinamarca, Noruega e por aí vai. Bom, então vai demorar muito ainda para essas coisas acontecerem, né? Vai demorar muito para o nosso planeta estar realmente regenerado, e quando isso acontecer, um dia vai acontecer, eu espero que sim, pelo menos. Eu tenho muita fé que vai acontecer isso, sim, mas está longe, está muito longe ainda. Nós não podemos nos iludir, nos enganarmos, está muito longe. O que nós vemos no mundo ainda de hoje é muita guerra, violência, desprezo total pela vida humana. É um mundo movido a dinheiro, todo mundo em busca só de dinheiro, ninguém quer enxergar futuro, a menos que o futuro seja conta bancária recheada e grossa, né? Ninguém pensa mais em nada a não ser em dinheiro. Essa perspectiva tem que mudar, porque o homem não pensa mais em ecologia, não pensa mais em salvar a natureza, preservar a natureza, conviver harmoniosamente com a natureza, sem colher danos. Olha o que está acontecendo, gente, por causa das mudanças climáticas. Olha o que aconteceu já por causa das chuvas. Só no nosso país esse ano tivemos lá na Bahia, mortos na Bahia, um pouquinho antes do final do ano. Depois tivemos Petrópolis no começo do ano. Depois tivemos Minas Gerais. Agora, recentemente, os nossos irmãos aqui de Recife, pranteando as suas perdas, né? Muitas pessoas que morreram. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, já foram mais de 106 mortos em Recife. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já teremos um número maior, pois agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda restam, se eu não me engano, uma dúzia de pessoas desaparecidas, provavelmente estão mortas por enchentes. Você pode perguntar, mas enchente é um fenômeno natural. É assim, quando chove muito, a água vai para onde ela deve ir, mas o homem é responsabilizado por isso, sim, por não cuidar de quem mora em lugares de risco, os governos por não estabelecerem uma política de realocação ou uma política de preparação desses lugares. Eu não vou falar aqui de responsabilidade em infraestrutura, não, porque isso é obrigação do governo, mas eu não vou me deter em falar dessas coisas aqui, não. Você deve saber disso aí até mais do que eu, tá? Bom, então, de fato, Jesus, embalando essas verdades com figuras mágicas, figuras maravilhosas, Jesus não se furtou de falar a verdade. Jesus fala a verdade, sim, porém verdades embaladas por todo um contexto que pudesse impressionar corações ainda despreparados, pudesse encorajar corações, pudesse impactar, chamar a atenção de almas rústicas ainda. Acho que ficou claro isso. Bom, passando agora para o item 57,
Kardec escreve o seguinte: quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que em parte se podem deduzir das suas alusões. É indubitável, Kardec continua, terminando o item 57, é indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der, e até colaborar na sua efetivação. Ele ora fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no fenômeno. Totalmente, acho que já comentamos sobre isso. Olha aí o resultado da reencarnação, olha quantos problemas a reencarnação resolve, né? Quantos problemas o fato de você retornar dá lógica a muita coisa do que Jesus fala, né? Muita coisa mesmo do que Jesus fala. E aí, no tocante aos tempos vindouros, no tocante ao que virá, realmente é necessário nos prepararmos moralmente, estudando, analisando e, sobretudo, vivenciando o Evangelho. Todas essas coisas que todo mundo fala em todas as palestras, em todos os estudos, né? Que precisamos melhorar, precisamos reformar intimamente, e parece que nós vamos deixando para depois, e essa reforma íntima fica muito dificultosa, né? Mas isso é de fórum íntimo, claro. Essa reforma ela precisa ser individual. A coletividade só atinge um valor quando cada individualidade pertencente à coletividade dela muda para melhor. Bom, vamos entrar agora no item 58, que é muito interessante, inclusive. No item 58, ainda do capítulo 17, Kardec escreve o seguinte: será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo o que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional se supunha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, porque a ganância, né? Por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. É um assunto tão complexo, sabe, essa mudança, é um assunto tão magnífico, gigantesco.
Olha, você que está me vendo, que está me ouvindo, sabe que tem muita coisa errada, muita coisa errada mesmo. Ah, Marcão, o que é que está errado? Gente, a fome no mundo. Mais de 2 milhões e 500 mil crianças morrem à fome todo ano. Todo ano. A Covid-19 aqui no Brasil, por exemplo, acho que no mundo todo ela não chegou a 3 milhões, né? Em 3 anos. Por ano morrem mais de 2 milhões e meio de crianças. Então, muita gente passando fome, muita gente injustiçada, muita gente tendo muito menos do que o necessário. A injustiça corre solto, o desrespeito pela vida, o desrespeito pela natureza, pela própria terra, nossa linda joia azul, poluição, desmatamento, queimadas, uso excessivo de combustíveis fósseis, que está prejudicando a natureza, uso de substâncias nocivas, problemas com educação, problemas com saúde. Olha, saúde, fala-se tanto em saúde pública que está decadente. A paga também está. Eu acho, por exemplo, no nosso país, falando no Brasil, você só tem acesso a uma saúde de qualidade se você for rico. Nem se você for assim, de classe média, que puder pagar assim, um plano de saúde, mesmo assim você tem sérios problemas. Quem não já vivenciou a triste jornada de brigar com uma operadora de plano de saúde? Porque você mesmo com o plano em dia, quando precisa, tem uma série de restrições, não querem aprovar isso, não querem aprovar aquilo, que tal exame não cobre, não é coberto pelo plano, que tal procedimento não é coberto pelo plano, e aí você tem que ir brigar na hora de receber. Se você atrasar um dia o pagamento, já pulam, né? Mas na hora de você precisar usar, e isso eu estou falando do médico pago, quem tem, os privilegiados que podem pagar um plano de saúde. Já se enfrenta esses problemas. Na rede pública já vimos aí, né? A pessoa muitas vezes doente. Estou cansado de ver esse tipo de relato na televisão. Muitas pessoas ainda doentes, às vezes precisa madrugar. Muitos às vezes dormem na calçada do posto de saúde ou do hospital para conseguir no outro dia ser atendido. Não, no outro dia pegar pelo menos uma senha, na esperança de em algum momento ser atendido ou atendida de alguma forma. E quando a gente fala em corrupção, em injustiça ou no estado das pessoas, não é difícil chegar à conclusão de que a Terra está doente, a nossa linda joia azul está doente. E infelizmente, sabe o que é que causa a doença na Terra? Nós, seres humanos. Nenhum outro animal, nenhum outro bicho da Terra causa doença no próprio planeta. Nós, os seres humanos, somos os únicos que estamos adoecendo o planeta. Pois nós somos a única espécie que polui mares, rios, lagos e lagoas. Nós somos a única espécie que polui a atmosfera. Nós somos a única espécie que só pensa em dinheiro. Nós somos a única espécie que consome muito mais do que o que precisa, armazena muito mais do que o que vai usar, estragando tantas e tantas e tantas outras coisas. Nós somos a única espécie que mata por vingança, que mata de fome, de ódio, de raiva e de sede, como diz a linda música do Caetano Veloso. Bom, reflita aí sobre isso. Realmente há muito que mudar. Bom, a esperança, a alegria que sinceramente eu tenho no meu coração é que isso vai ter fim. Pelo menos Jesus prenunciou. Eu não faço a menor ideia de quando será esse fim, e a julgar pelo que nós estamos vivendo hoje, guerra, fome, injustiças sociais, preconceitos de tudo quanto é tipo, de raça, de credo, de sexo, de tudo. Eu não consigo visualizar uma mudança radical. A curto tempo, não. A curto tempo, realmente, eu não consigo visualizar.
Quanto tempo mais nós teremos que esperar? Jesus fala sobre o advento desse fim, Jesus fala sobre o tempo vindouro, né? Esses tempos melhores, já fazem mais de 2000 anos. Quanto tempo mais a linda joia azul, quanto tempo mais o nosso planeta terá que esperar para que uma raça evangelizada o habite? Mais 2000 anos? 3000 anos? 5000 anos? Eu sei, a pergunta é um mero desabafo, pois a resposta eu não tenho, nenhum de vocês tem, e duvido que alguém na Terra saiba, pois nem Jesus sabe, ele testificou, só Deus, só o Pai. É por isso que precisamos também confiar, é por isso também que precisamos confiar em Deus acima de tudo, pois ele sabe todas as coisas. Deus, unicamente Deus tem os destinos de todos nós nas mãos dele. E não poderiam haver mãos melhores, a do Criador, a de um Pai que é todo amor, a um Pai que é toda inteligência suprema, justiça e caridade. Bom, mas deixa aí no comentário o que você acha a respeito disso, o que você pensa acerca dessas coisas. Estamos caminhando já para o fim, não é? Encerramos esse subitem, né? Que eu acho que é o segundo advento do Cristo, e agora foi o segundo advento do Cristo mesmo, o último subitem. Não, é sinais precursores desse advento, né? O advento do Cristo é uma simbologia para prenunciar os novos tempos, né? Terminamos esse subtema e agora vamos entrar no subtema interessante, que diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha aí, tá até no cancioneiro espírita, né? Tem uma música espírita que diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tá, eu cantando fica horrível, mas tem uma música espírita que tem esse versozinho, esse dizer. Então, iniciando já no item 59, né? Acho que só vai dar tempo de iniciar mesmo, já estamos encerrando a videoaula de hoje. Falta aí alguns instantes, aproveitemos então. Tempo, aliás, é algo valiosíssimo. E perceberam como a cada dia passa mais rápido? Claro que isso é só percepção. O tempo físico por si só não passa mais rápido, pelo contrário, ele está mais lento. Bom, vamos lá. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ainda estamos no capítulo 17, entrando nesse temário agora, no item 59, né, que é um texto bíblico. Kardec transcreve o seguinte: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Esse texto enigmático também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E olha só no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E aí Kardec, comumente, já no item 60, já arremata. Kardec já arremata. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e percrustando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos, como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos se manifestando.
Bom, muito interessante essa interlocução de Kardec. Primeiro, vamos ter calma aqui, muita calma. Primeiro, esse texto é de 1868. Cuidado, esse texto não é de hoje, não, é de 1868. E é o texto de um europeu, não é um texto de um brasileiro, não. O que estava acontecendo na Europa em 1868, já em finalzinho do século XIX, já caminhando para o século XX? Muita coisa estava mudando na Europa. Não esqueçam que 3 fenômenos que eu costumo aludir muito aqui nas nossas aulas, 3 fenômenos que na verdade atingiram de certa forma, ou estão atingindo até hoje o mundo inteiro, mas que nasceram na Europa: o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Isso mudou realmente muitas ideias mesmo foram modificadas. A Reforma Protestante, quando Martinho Lutero revolucionou todo o modus de se pregar o evangelho esse que era lido em latim, então era só para letrados e intelectualizados que tinham acesso. Martinho Lutero promoveu a mudança desse paradigma, desse status quo, levando o evangelho às línguas de quem o quisesse ler e ou estudar. Muitas coisas mudaram na área da saúde, na área do conhecimento astronômico, do conhecimento da medicina, do conhecimento da biologia, do conhecimento dos fenômenos do céu, já falei, astronomia, da geologia, que falamos muito lá no capítulo Esboço Geológico da Terra, lembrem? Dei uma olhada lá nos vídeos, se eu não me engano, a partir do vídeo 20, 21, não sei. Dá uma olhadinha lá sobre o esboço geológico da Terra, sobre o capítulo da uranografia. Dá uma olhadinha lá nesses capítulos, você vê o quanto, mesmo essa época aí, os idos de mais de um século e meio atrás, realmente muita mudança, muita coisa mudou mesmo na face da Terra, sobretudo na Europa da época também. Hoje, né, dando um salto temporal para os dias de hoje estamos em 2022, claro que o mundo mudou muito, sobretudo tecnologicamente, sobretudo na área da medicina, sobretudo realmente o mundo mudou de maneira espetacular. E com relação à parte de manifestações espirituais, nossas filhas e nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Isso realmente nos dias de hoje tem e sobretudo naquela época também, na época de publicação aqui de A Gênese, 1868, na época de publicação do primeiro livro da codificação espírita, né, 1857, uns 11 anos antes de esse livro, A Gênese, né, realmente a propósito, como nasceu a doutrina espírita, se não foi pela mediunidade, se não foi pelo ditado dos espíritos de toda parte do mundo para médios, inclusive 2 adolescentes, que eram as meninas lá que acompanhavam Kardec. Olha como o termo vossos filhos e vossas filhas profetizarão, realmente nesse aspecto Kardec está certíssimo em dizer que já na época dele lá, essas coisas estavam pelo menos começando a acontecer. E de fato estavam mesmo. Hoje, já passados mais de um século e meio, desde o advento da doutrina espírita, realmente fenômenos mediúnicos continuam, muita coisa continua avançando. Agora, no aspecto moral, né, eu ainda não vejo assim resultado tão gritante, não. Acho que aquela balança, se nós colocarmos num prato pessoas justas e pessoas injustas na Terra, pessoas, enfim, ainda há muita gente má, muita gente ignorante, muita gente viciada e viciosa. Ainda temos muitos problemas na Terra, como aqueles que eu já falei, como a droga, como uma série de outras coisas.
E então, assim, no aspecto moral, eu vejo a Terra, os habitantes da Terra cada vez mais gananciosos, as pessoas cada vez mais correndo atrás de dinheiro. A tecnologia tem galgado níveis maravilhosos, níveis espetaculares. Vide a tecnologia que nós usamos, vide a inteligência artificial, vide a computação quântica. Esses dois últimos ainda não de maneira comercial, mas já se apontando no horizonte. Veja o mundo em que nós vivemos, cada vez mais dependendo de tecnologia. Agora, no aspecto moral, bom, eu não sei quanto a você, mas eu ainda saio de casa com medo de ser assaltado, eu ainda saio de casa com medo de presenciar ou ser vítima de algum tipo de violência, eu ainda sofro preconceitos, eu ainda vejo preconceitos no mundo todo, eu ainda vejo valores financeiros, economia, enfim, dinheiro. Ainda vejo o dinheiro ser muito mais importante do que vidas humanas. A pandemia mostrou isso. Vejo pessoas mais atrás